Meu grupo vai fazer uma comparação da ferrugem asiática na soja e o oídio na uva. Então, a etiologia da ferrugem asiática. Então, a ferrugem asiática da soja é uma doença foliar causada pelo fungo Phacospora phacorizi na fase telemórfica, forma perfeita. O patógeno que produz o teliósporo, de coloração marrom amarela pálida, são distribuídos em 2 a 7 camadas em uma fase anamórfica, que é a imperfeita clonal. Ele se apresenta na forma de Malupa sojae. Após causar a lesão na planta, o fungo ele produz as urédias, que são estruturas responsáveis pela produção e liberação de uredósporos. Essas urédias elas apresentam uma coloração castanha clara e castanha escura. Eles expelem os uredósporos de coloração iliana ou bege quando acumulados. Então, a epidemiologia da ferrugem asiática. Os uredósporos, então, eles chegam às plantas carregados pelo ar ou por outro meio de contaminação. A epidemiologia começa com uma germinação dos uredósporos, em seguida da produção do turmo germinativo e posterior ao crescimento do mesmo na superfície da folha. Então, até ocorrer a formação do apressório. Diferente de outras ferrugens, que tem a penetração através dos estômatos, a ferrugem asiática ela penetra também diretamente pela epiderme. Então, os esporos da Phacospora eles são capazes de germinar em temperaturas variadas de 8 a 36 graus, em uma faixa ótima de 19 a 24 graus. O fungo é capaz de infectar a planta com uma temperatura entre 15 e 28 graus Celsius, desde que a superfície foliar permaneça úmida, molhada, durante um período mínimo de 6 horas. Então, as epidemias elas surgem constantemente, uma vez que o fungo ele possui uma gama de hospedeiros alternativos e suscetíveis. Os sintomas, eles são minúsculos pontos escuros, de 1 a 2 diâmetros nas folhas do bacheiro, mas posteriormente podem progredir para os demais órgãos da planta. Devido à limitação proveniente das nervuras das folhas, essas áreas atacadas pelas doenças elas são de forma poligonal com uma clorose foliar. Então, as lesões elas podem atingir de 2 a 5 milímetros de diâmetro. Então, após a formação das lesões, elas produzem as urédias, que são as verrugas, né? De cor castanha clara e castanha escura, como foi falado, e o local responsável pela produção e liberação de uredósporos. Então, nesse ponto da epidemia já é possível visualizar os sintomas em ambas as faces da folha. Então, todo o processo produtivo ele vai ser afetado pela doença devido a uma intensa desfolha precoce que compromete então o enchimento e a formação das vagens e dos grãos. A planta ela pode ser afetada em qualquer órgão acima do solo, principalmente nas folhas, em qualquer estágio fenológico, sendo assim o mais comum próximo ao florescimento. Então, por apresentar lesões de urédias em ambas as faces da folha, a ferrugem ela reduz a capacidade fotossintética da planta e com isso diminuindo significativamente a habilidade então, de produzir energia para ter o seu desenvolvimento. Então, o ciclo da ferrugem asiática. Então, de uma forma de uma infecção inicial, estima-se que a primeira geração de pústulos ela pode manter a esporulação até 15 semanas, mesmo sobre condição de baixa umidade. Então, se as condições para a reinfecção elas são esporádicas durante a estação, então pode haver um potencial de inóculo suficiente para se restabelecer uma pandemia. Então, a ferrugem asiática ela possui diversos hospedeiros alternativos e assim é uma grande quantidade de fonte de inóculo. Então, os esporos eles são disseminados pelo vento, podendo viajar grande distância, como podemos ver aqui no exemplo. Então, temos a soja, uma deposição, onde ocorre a infecção, a germinação, a penetração e o parasitismo. Então, de 6 a 10 dias, teremos já os sintomas, que são as lesões. Com as lesões dos urediniosoros, teremos a esporulação, uma disseminação pelo vento, e assim continua. Uma reinfecção por doenças policíclicas em outros cultivares, outras regiões. É uma desfolha intensa, folhas em decomposição, teliosoros e o teliósporos, então a fonte de inóculo primário,
Plantas guaxes, soja de inverno, soja irrigada, hospedeiros secundários. E assim começa, uma disseminação pelo vento, continua todo o ciclo. A Fátima vai dar continuidade aí na nossa apresentação. Bom, pessoal, eu vou falar sobre o oídio da uva, né, na videira. O oídio, ele é causado pelo fungo Uncinula necator. Ela ocasiona danos em toda a parte aérea da planta, é uma das principais doenças da videira. O oídio na videira, ela se manifesta em todas as partes verdes da planta. Aqui nós temos alguns exemplos dos sintomas. O fungo ele penetra na superfície da folha, através da abertura disponível para absorção de nutriente. Aí as células vizinhas das infectadas podem começar a se necrosar, ocorrendo o crescimento desse pó branco na superfície do hospedeiro, que pode ser tanto a folha como o fruto. E daí demonstrando os sinais do patógeno, né? Além das folhas jovens apresentar um atraso bem significativo, retorcimento e murchar a margem foliar, né? Aqui temos outros exemplos, a folha com bastante pó cinzento no fruto, a rachadura no fruto, o fruto fica bem sensível. Na epidemiologia, o desenvolvimento da doença ela é favorecida principalmente por causa de clima seco e fresco, né? Com intervalo de temperatura aí para infecção e colonização entre 20 e 27 graus Celsius. Essa é a temperatura ideal para ocorrer a maior infecção e colonização do patógeno. Em temperaturas muito altas, acima de 35 graus, inibem o desenvolvimento da doença. E chuvas fortes também podem ser desfavoráveis ao patógeno, porque eles retiram os conídeos da superfície do hospedeiro. E daí rompem a massa do micelial, destruindo parte do fungo. Aqui temos o ciclo da relação do patógeno hospedeiro, né? Que começa com a infecção na videira, que inicia-se no contato do conidiósporo sobre o tecido da planta, que germina, forma o opressório, que penetra na epiderme, depois este dá origem ao eustório no interior da célula do hospedeiro. Pelo eustório ocorre as trocas dos compostos entre o hospedeiro e o parasita. Depois disso, o patógeno continua seu desenvolvimento através de hifas, né, sobre a superfície do tecido vegetal, e produzindo mais eustório, aumentando o índice de infecção da planta. Os patógenos, eles podem ficar dormentes de safra em safra, né? Eles sobrevivem em gemas infectadas, na forma de micélio, e em cleistotécios, que são corpos de frutificação na fase sexuada, como ascósporos. Na primavera, o micélio das gemas, eles se desenvolvem sobre os novos brotos e iniciam a produção de esporos. E na primavera, geralmente diminui o período de chuva e a temperatura começa a ficar adequada para o patógeno começar a esporular. O controle é basicamente feito através de aplicação à base de enxofre. Os produtos comerciais que estão disponíveis e bem formulados, a maioria é como pós molháveis, que tem a boa capacidade de retenção. Embora as pós secos também podem ser usados. A principal restrição do pó seco é a baixa persistência na presença de chuva, fazendo que o produto seja usado preferencialmente nas regiões e épocas secas, né, onde não ocorra chuva. Apesar de ser bastante eficiente e barato, o enxofre ele deve ser usado quando a temperatura
tiver entre 25 a 30 graus, porque em temperaturas elevadas ele vai causar queimadura e em temperaturas baixas sua eficiência não vai funcionar. As aplicações devem ser apenas após o aparecimento dos primeiros sinais do patógeno e em países onde o fungo sobrevive na forma de cleistotécio, a aplicação de calda sulfocáustica sobre as gemas dormentes reduz significativamente o inóculo inicial, né? Consequentemente, atrasa as epidemias que podem ocorrer. Isso aí mesmo.